Este podcast tem o apoio de Sanofi. Muito bom dia a todos. É com enorme satisfação que temos aqui a Comissão da Alergologia Respiratória reunida, juntamente com os seus ilustres convidados, acabadinhos de sair de uma reunião cheia de novos temas bastante desafiantes e que geraram bastante discussão. Foram abordadas as barreiras às terapêuticas biológicas e à remissão clínica pela doutora Inês Faria, do Hospital de Leiria. Foram depois também abordados, portanto, os novos horizontes das terapêuticas biológicas pela doutora Lígia, da Unidade Local de Saúde do Baixo Mondego. E, por fim, o doutor José Coutinho abordou a inteligência artificial e a telemonitorização nos doentes com asma grave. Portanto, um tema bastante atual e que, sem dúvida alguma, irá ser o futuro da nossa prática clínica. Começando aqui pela doutora Inês Farinha, um pouco para dar a sua opinião e daquilo que se passou. Aqui, relativamente realmente ao meu tema das barreiras ao atingimento de remissão clínica na asma grave, de facto o aspecto mais relevante é que, apesar de facto termos hoje ao nosso dispor terapêuticas biológicas altamente eficazes, a proporção de doentes que atingem de facto esses critérios de remissão clínica ainda corresponde a uma minoria dos casos e, portanto, há efetivamente barreiras que têm que ser corretamente identificadas e abordadas de forma a que isso não aconteça e que consigamos ter mais doentes a atingir esses mesmos critérios. Uma das barreiras é o tempo, a passagem do tempo, a necessidade frequente de corticoterapia sistémica por exacerbações frequentes, o dano institui-se cada vez mais e, de facto, essa é uma das principais barreiras, de facto, a que se consiga atingir critérios de remissão clínica. Para além disso, sabemos que a toxicidade da corticoterapia sistémica hoje em dia é conseguida até com doses aparentemente baixas de exposição cumulativa a corticoides e, portanto, doses inferiores a 500 mg de prednisolona em toda a vida fazem com que haja já um aumento significativo de comorbilidades associadas à corticoterapia. Portanto, este é, de facto, uma das barreiras que temos que abordar mais. Para além disso, temos também uma dificuldade naquilo que é o controle sintomático destes doentes, uma vez que, de facto, os sintomas não só são inespecíficos, muitos deles relacionados, então, com o seu acumular de comorbilidades ao longo da vida, e, para além disso, temos também doentes aqueles que efetivamente já estão sob terapêutica biológica, têm exacerbações residuais e falámos disso também na reunião, uma correta fenotipagem dessas exacerbações poderá prevenir que esses doentes sejam expostos a ciclos de corticoterapia quando as exacerbações são no seu predomínio neutrofílicas ou associadas então a intercorrências infecciosas. Portanto, de uma maneira global, nós, e mesmo para concluir, de facto precisamos de uma definição de facto unificada de remissão clínica para começarmos a estudar efetivamente e de forma prospectiva e mais robusta as várias populações de doentes com asma grave e precisamos de atuar mais precocemente quando ainda não temos dano estabelecido, quando a exposição a corticoides sistémicos ainda não foi de facto significativa e temos que começar também a perceber que estas comorbilidades vão ser sempre fatores muito difíceis de gerir nestes doentes. Obrigada. Passando agora para a doutora Lígia. Muito bem. Foi com muito gosto que estive presente nesta reunião entre amigos e, de facto, o tema que me foi dado era ambicioso, enfim, falar de novos horizontes terapêuticos na asma grave e aqui com um foco muito grande na terapêutica biológica e foi um desafio porque, felizmente, neste campo, nesta área, a comunidade científica está muito envolvida e há um fervilhar muito grande de novos artigos, de novos fármacos, novos alvos terapêuticos, mas também muito reconfortante ver também muitos estudos sobre fármacos que já utilizamos e que têm novas indicações ou que têm, de facto, estudos adicionais e que vêm documentar e suportar cada vez mais a sua utilização e, portanto, é uma nota muito positiva. Muitos fármacos em investigação, cada vez mais a investigação se tem focado numa cascata ou numa fase da cascata inflamatória da asma mais inicial e, portanto, aqui com um foco muito grande para as alarminas, realmente o TSLP como um alvo terapêutico muito importante, mas também IL-33, outros compostos
já mais produzidos, mais recentes também, que envolvem outro tipo de engenharia farmacológica e que estão aí ongoing, e com um grande relevo também aos estudos a decorrer sobre fármacos biológicos inalados. Portanto, este pode ser também aqui um futuro muito significativo. Outra parte relevante que não posso deixar de mencionar é o alargamento e, portanto, a modificação de algumas das moléculas que bem conhecemos, muito em particular os anti-IL-5 e os anti-TSLP também, para permitir doses, intervalos entre as doses muito superiores e, portanto, permitir administrações muito mais espaçadas no tempo, o que também será uma mais-valia. Para terminar, só dizer que, de facto, quando falamos em novos horizontes terapêuticos, temos que pensar além da molécula per si, além do fármaco per si, e perceber muito em linha no seguimento do que falávamos em termos de remissão, e perceber que ter um bom fármaco não é o suficiente, e ter fármacos cada vez mais inovadores é determinante, mas não basta, e portanto temos que pensar cada vez mais à frente esta questão do tempo da sua introdução cada vez mais precoce, e muito provavelmente até de uma forma combinada, atacar em força para tentar uma remissão muito mais rápida, e depois pensarmos eventualmente num step down para permitir esse controle a mais longo prazo, eventualmente até com titulação individualizada e personalizada. Portanto, o futuro passará muito por isso mesmo, por cada vez mais personalizarmos caso a caso e termos toda esta panóplia e esta rede muito grande de investigação que está ongoing neste sentido. Realmente foi um prazer estar a dividir o palco com vocês e a falar de temas tão atuais no seguimento e no tratamento dos nossos doentes com asma grave. Mas em seguimento até do que a doutora Lígia e a doutora Inês falaram, nós temos mais terapias ao nosso dispor, temos mais moléculas, temos cada vez mais alvos terapêuticos, e mesmo assim ainda temos muitos doentes nossos que não estão controlados ou que ainda não a conseguimos que atingissem a remissão clínica. E nós sabemos que a asma é uma doença inflamatória, uma doença crónica, que tem um elevado impacto na saúde da nossa população, elevado impacto no seu dia-a-dia, elevado impacto nas suas circunstâncias laborais, elevado impacto no seu absentismo laboral. E, portanto, numa era de modernidade, numa era disruptiva que nós vivemos, nós temos que nos fortalecer e temos que nos aliar a novas plataformas que nos possam ajudar a seguir os nossos doentes. E é aí que a inteligência artificial e a telemonitorização não vêm substituir o médico, mas são estratégias que podem aliar o médico na ajuda dos nossos doentes, porque podem nos permitir chegar a um diagnóstico mais precoce, pode-nos ajudar a prevenir agudizações, de modo a atuar cada vez mais precocemente com terapêuticas mais personalizadas nos nossos doentes. E falando um bocadinho das duas estratégias que nós falámos ao longo da reunião da Comissão, a inteligência artificial tem um papel muito importante, porque a inteligência artificial, através de algoritmos personalizados, consegue analisar um grande volume de dados, algo que o ser humano não consegue analisar, e através desse grande volume de dados, muitas vezes definir algoritmos pelos quais nós podemos definir melhor um tratamento personalizado para o nosso doente. Para além disso, têm surgido cada vez mais dispositivos inteligentes, digamos assim, que são nada mais nada menos do que inaladores, que têm sensores acoplados, e esses sensores acoplados aos inaladores permitem não só ver se o doente fez o seu inalador, mas também permite ver quando e como fez o seu inalador. E isso é fulcral no seguimento dos nossos doentes, porque esses sensores permitem avaliar se o doente fez ou não a sua terapêutica e permite avaliar se fez de forma correta, com a deposição pulmonar correta, para ter a eficácia da terapêutica. E nos tempos que nós vivemos, é essencial nós percebermos se os nossos doentes estão a fazer as suas terapêuticas de forma correta. E este tipo de sensores acoplados a plataformas que permitem analisar esses dados podem ser uma grande mais-valia no futuro para o seguimento dos nossos doentes. Para além disso, também falámos um bocadinho ao longo da reunião da telemonitorização em saúde. A telemonitorização já é feita em várias doenças, nomeadamente a DPOC, sendo a asma uma doença muito variável, muito flutuante, que vai tendo muitas flutuações, que ao longo dos meses, dos anos e dos próprios dias, estas estratégias de telemonitorização podem ter um impacto ainda mais importante. E nós falámos um bocadinho da estratégia de telemonitorização que a OLS em Dr. Ivolga tem implementado, que não é nada mais nada menos do que uma estratégia que utiliza uma plataforma dos serviços partilhados dos Ministérios da Saúde, portanto uma plataforma gratuita do nosso Serviço Nacional de Saúde, que nós definimos nessa plataforma os dados e as variáveis que nós queríamos monitorizar nos nossos doentes, e assim os doentes estão em casa,
têm acesso com o seu telemóvel a essa plataforma, registram na plataforma todos os dados que nós médicos definimos, dados clínicos definidos por nós, e nós, em trabalho hospitalar, temos acesso ao nosso doente. E, portanto, acabamos por ter um acesso remoto, um acesso estruturado, que permite chegar ao doente no seu domicílio, seja onde for esse domicílio, seja mais perto ou mais longe, permite-nos estar a monitorizar de forma estruturada, de forma remota, o nosso doente em qualquer local, de modo a conseguir prevenir agudizações, prevenir internamentos e, no fundo, controlar remotamente o nosso doente. E, portanto, são estratégias que não vêm substituir o médico, mas são dois grandes pilares, dois grandes aliados que o médico pode ter, que os clínicos podem ter, de modo a prestar mais e melhores cuidados. Muito obrigado aos três. Foram, sem dúvida, 3 temas bastante complexos, desafiantes e que vieram trazer aqui nova evidência e que, sem dúvida alguma, serão úteis na nossa prática clínica diária e, portanto, novos desafios estão à porta. Espero encontrar-vos em breve para voltarmos a falar sobre novos temas e novas questões. Obrigado.